A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição número 2, terceiro trimestre. Nessa lição de hoje vamos estar falando sobre Abraão, amigo de Deus. Então, juniores, nós vamos contar um pouquinho da história de Abraão. Quem foi Abraão? Né? Aquele que hoje nós falamos que é o nosso pai na fé, né? Abraão, ele nasceu lá, né? Vivia na cidade de Ur dos Caldeus, né? Com seu pai. Seu pai era Tera, né? Chamado de Tera. Ele vivia naquela cidade até o momento que Deus chamou Abraão para estar saindo do meio de sua parentela e está indo para uma terra a qual ele estaria indicando a Abraão. Né? Abraão, ele teve a coragem de deixar ali a comodidade do seu lar junto com sua família e está indo para uma terra a qual ele não conhecia. Né? Uma terra a qual Deus falou com ele para ele estar indo, e ele teve fé para isso. E ele deixou aquela terra ali, levando com ele os seus rebanhos, o seu sobrinho Ló e a sua esposa Saraí. Naquela época, Abraão ainda era chamado de Abrão. O nome Abrão significa pai de muitos, né? E Abrão naquela época ainda tinha esse nome. Mais tarde, Abraão, Deus ele muda o nome de Abraão. Com 99 anos de idade, Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Pai de multidões. Então, nesse momento, Abraão passa a ser conhecido como pai de multidões, né? E também muda o nome de Saraí para Sara, né? E ali, a partir desse momento, Abraão deixa de ser chamado pai de muitos para ser chamado de pai de multidões. Por isso que nós falamos que Abraão é o nosso pai na fé, né? Então, Abraão voltando lá atrás, ele deixa a cidade lá de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, vai morar em Canaã. E leva com ele seu sobrinho Ló. Chega um determinado momento que o rebanho de Ló e Abraão, ele era tão grande, Abraão era muito próspero. O rebanho dele era tão grande que Ló precisa se afastar de Abraão porque estava havendo uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então, Abraão chega para Ló e fala assim: para onde você deseja ir? E Ló olhou aquelas campinas, né, os vales verdejantes do Jordão, e foi para aquela terra. E Abraão foi para os montes. Ali ele viveu durante muito tempo, né? Abraão ele peregrinava, ele era um nômade, né? Juniores, se vocês não sabem o que é nômade, nômade é aquele homem, aquela pessoa que ela não tem um local fixo, uma residência fixa. Ela vive andando para lá, para cá, né, mudando de local. Então Abraão, ele viveu assim durante a sua vida. E chega um determinado momento que Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões, né, quando ele teve 99 anos. Mas nessa época Abraão ele ainda não tinha o seu filho, né, com Sara. Ele tinha tido um filho com a serva de Sara, né? Com a serva de Sara, que era Quetura. Ele teve um filho com a serva de Sara e esse filho foi Ismael, né? Ele teve esse filho com a serva de Sara e esse filho foi Ismael. E viveu durante muitos anos ali junto com Abraão. Mas num determinado momento, Sara começou a ter problemas com o filho com a serva e pediu que Abraão estivesse despedindo ela junto com o seu filho.
mas Deus ele prometeu a Abraão que de toda a descendência dele seria gerado uma grande nação. E foi gerada uma grande nação da descendência de Ismael, né, de onde vem todo o povo árabe, né, a descendência de Abraão, do povo árabe, vem de Ismael. E mais tarde a promessa se cumpriu com o nascimento de Isaac. Sara já na sua velhice, com 90 anos, foi cumprido a promessa de Abraão com o nascimento de Isaac. Isaac nasce com Sara tendo 90 anos e Abraão tinha 100 anos quando nasce Isaac. Mas ainda não tinha chegado o final ali da história de Abraão, né? Porque nós vemos durante a história de Abraão muitos momentos que Abraão ele é testado por Deus e ele mostra que a sua fé era muito grande. Por isso, Abraão ele é chamado de amigo de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, né? Chega ao ponto de Deus ele falar para Abraão para ele oferecer o seu filho da promessa em sacrifício, né? Deus ele pede para que Abraão estivesse oferecendo a Isaac como sacrifício. E Abraão ele cumpriu, ele foi até lá o monte, preparou todo o holocausto, preparou tudo, mas no momento exato ali Deus ele proveu o sacrifício. Isaac ali foi uma tipificação de Cristo, né? E hoje nós somos filhos da fé de Abraão, né? Através de Jesus nós chegamos a Abraão. O projeto de Deus da vida de Abraão era muito maior do que Abraão podia imaginar. Abraão não tinha noção do projeto de Deus para a vida dele. Abraão se tornou pai de uma grande nação, mas para que isso acontecesse era necessário milagres na vida de Abraão. Porque foi um grande milagre o nascimento de Isaac. Né? Se nós pensarmos, a Sara ela já tinha 90 anos, ela já não tinha mais os costumes das mulheres, já era uma senhora, era idosa, e acontece um milagre, o nascimento de Isaac. Abraão já tinha 100 anos, e Isaac nasce, e do nascimento de Isaac, né? Isaac, o nome de Isaac é riso, né? Significa riso, alegria. E do nascimento de Isaac, dali vai se gerar essa grande nação, né? Então nós vemos vamos ver em vários versículos aqui, que Abraão, ele era considerado amigo de Deus. Em João 15:15, Jesus quer ser seu amigo, né? Fala que Jesus, ele quer que nós venhamos ser amigos dele. Né? Como Abraão foi amigo de Deus, como foi amigo de Deus, Jesus ele quer que nós venhamos ser amigos dele. Né? Nós temos que ser amigos de Deus. Será que nós estamos sendo amigos verdadeiramente de Deus? Em Mateus 28:20, Jesus ele fala que ele é um amigo sempre presente nas horas das tribulações, das angústias. Então nós vemos que Jesus ele quer ser nosso amigo, e nós temos que ser amigos de Deus como Abraão foi amigo de Deus. Em 1 de Pedro 5:7 fala que o amigo ele cuida daquele que é amigo dele, né? Deus ele cuidou de Abraão, então o amigo ele cuida. E da mesma forma que Deus cuidou de Abraão, né, Deus ele vai cuidar de você. Por isso que fala que nós temos que ser amigos de Deus, juniores. Nós temos que estar preparados para que no momento que Deus nos chamar, nós dermos ouvido a Ele e fazermos a vontade do Senhor. O versículo de hoje do Memorizando está lá em João 15:13, que diz assim:
ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Né? Jesus, ele nos ama tanto. Jesus, ele nos ama tanto que ele entregou a sua própria vida por nós. Imagina só, mesmo antes de você conhecer a Jesus, ele já te amava, juniores. E ele entregou a vida dele por amor a você, por amor a nós. Então nós temos que entender que Jesus, ele é o nosso amigo. Jesus, ele é o nosso maior amigo. Você pode ter um amiguinho na escola, você pode ter um amiguinho na rua, mas essa amizade não se compara à amizade que Jesus quer ter com você. Ele quer ser um amigo perfeito. Nós somos amigos dos nossos pais, nós somos amigos da mãe, mas nós temos que ser amigos de Jesus. Assim como nós temos os nossos amigos na escola, nós temos os nossos amigos nos jogos, temos nossos amigos lá no videogame. Jesus, ele quer essa amizade com você, Júnior. Então você tem que se entregar a ele e ser verdadeiramente amigo de Deus. Temos que nos tornar amigo de Deus para que Jesus venha fazer morada em nossos corações e nós venhamos compreender toda essa maravilha que é ser amigo de Deus. Então, dando seguimento aqui, no Explorando as Escrituras de hoje, Deus, ele ordena a Abraão para sair de Ur dos Caldeus, como o tio falou, e ir para uma terra desconhecida. Como resultado de sua obediência, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Por intermédio da sua vida, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Por isso, nós falamos que Abraão é o nosso pai da fé. Fato esse que essa promessa parecia ser impossível de se cumprir na vida de Abraão, pois Sara, sua esposa, era estéril e os dois já estavam avançados em idade, né? Como o tio falou. Né? O tio está falando agora aqui sobre Explorando as Escrituras diretamente lá da nossa revista. Abraão viajou com sua família para a terra de Canaã. Ali ele estabeleceu a sua residência, né? E viveu durante muitos anos. Até o momento que Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. E Abraão teve o seu filho da promessa, que foi Isaque, como o tio falou anteriormente. Mas para que tudo isso se cumprisse na vida de Abraão, foi necessário obediência. Foi necessário muita fé. E é dessa forma que nós temos que agir em nossas vidas. Temos que ser obedientes a Deus, temos que ter fé, acreditar que Deus, ele vai fazer aquilo que ele tem prometido a nós. Então, juniores, que vocês venham ficar com essa mensagem e entender que Deus, ele tem promessa nas suas vidas. Deus tem promessa na sua vida, Júnior. Deus tem promessa na vida de vocês, e que essa mensagem fique guardado e que vocês verdadeiramente venham ser amigos de Deus. O tio vai estar finalizando fazendo a oração e amanhã nós temos a nossa reunião lá no Google Meet. Vai ser muito legal. Vamos estar falando sobre Abraão, vamos estar recordando da lição 1 lá que a tia Cristiane Lancini deu para vocês, que falou sobre Noé. Quero ver se vocês estão aí afiadinhos quando o tio fizer as perguntas lá. Então, assista o vídeo, leia a lição, para que na hora lá do Google Meet vocês estejam afiados, né? E não deixa de estar deixando o like lá no vídeo do tio, tá compartilhando para outras crianças estarem recebendo a palavra de Deus. Um beijão do tio. O tio vai estar orando para finalizar. Deus seja com vocês. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora, Pai amado, Pai querido, nós viemos agradecer pela vida de cada junior, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, Pai querido, venha fazer morada no coração de cada junior, Pai. Que os juniores, eles venham compreender a importância de serem amigos de Deus.
que eles venham ter uma estreita amizade com o Senhor. Nos momentos que eles estiverem de oração, eles venham estar abrindo o coração deles para o Senhor. E o Senhor venha fazer morada. Toma cada junior, toma cada familiar do junior, abençoa eles, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Beijo do tio, o tio espera vocês lá na aula, lá no Google Meet. Abração, fica com Deus.